Saúde os irmãos que estão nos ouvindo pelo Facebook com a paz do Senhor. Hoje, irmãos, mais uma vez aqui um culto online, uma palavra online para vocês aí. Vou estar lendo para vocês no livro de Provérbios, no capítulo 4, no versículo 20. Diz assim, até o versículo 23. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclina o teu ouvido. Não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Senhor Deus e Pai, eu quero interceder, Senhor, por todos que abriram este vídeo para ver. Senhor, que o Senhor venha trazer luz para todos aqueles, Senhor, que estão nos ouvindo, para todos aqueles que clicarem nesse vídeo, Senhor. Pai, em nome de Jesus, direciona a vida, a mente e o coração de cada um desses irmãos. Que eles possam, Senhor, ser instruídos, Pai, e mudarem, Senhor, as suas atitudes, Pai, para melhor. Que eles possam, Senhor, ter uma mudança de mente, Senhor, através de ouvir a Tua palavra. Em nome de Jesus, Senhor, que a transformação venha acontecer, Senhor, na vida de cada um. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, hoje eu quero trazer uma reflexão para vocês a respeito de Provérbios e destacar para vocês aqui o versículo 23 que diz: sobretudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Quando a Bíblia nos fala para nós guardarmos o nosso coração, irmãos, a Bíblia está nos instruindo para que a gente venha guardar os nossos pensamentos. Irmãos, de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia sempre vai nos ensinar a confiar em Deus. Mas nós vemos que, por esses ensinamentos, que todas as pessoas que confiaram em Deus, elas tiveram que se abster das coisas que estavam à sua volta, das coisas que elas viam, porque tudo o que cercava elas dizia que a provisão não viria. Todas as coisas que estavam acontecendo dizia que a situação ia dar errado. Mas quando essas pessoas se absteram daquilo que os seus olhos estavam vendo e passaram a confiar na palavra, nós vemos que a provisão de Deus ela veio. Então, toda esta instrução que foi deixada para nós na Bíblia, vale para nós ainda hoje. A palavra do Senhor nos diz para nós que Jesus Cristo ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, aquilo que aconteceu no passado ainda pode acontecer hoje. As provisões que vieram para o povo no deserto ainda vêm para nós hoje. Só que a diferença é que hoje nós temos uma mente ocupada com as coisas deste mundo. A palavra do Senhor nos ensina a respeito de uma parábola no livro de Mateus, no capítulo 13. Cristo ele diz que um homem saiu a semear, e quando este homem semeava, algumas sementes caíram à beira do caminho, vieram os pássaros e levaram esta semente. Outras sementes caíram em pedregais. A planta começou a crescer, mas apenas por um certo tempo, porque veio o sol e afligiu aquela planta e ela não conseguiu dar fruto.
Também diz sobre outras sementes que caíram entre os espinhos. E a Bíblia diz que aquela planta, que aquela semente caiu em meio aos espinhos. Por um certo tempo ela começou a crescer. Mas a Bíblia diz que os espinhos sufocaram aquela planta e minaram o crescimento dela. Então, Cristo ele explica essa parábola. E eu quero destacar para você aqui aquela semente que caiu entre os espinhos. Cristo diz que aqueles espinhos que estavam naquela terra representavam para nós hoje as preocupações deste mundo. Irmãos, como nós lemos no livro de Provérbios, sobre tudo o que nós devemos guardar, para nós guardarmos o nosso coração, ou seja, o nosso pensamento. Irmãos, quando nós colocamos os nossos pensamentos nas coisas que são da terra, as preocupações da vida, elas acabam impedindo de que a palavra que chega ao nosso coração, ela venha crescer, porque aquela semente que foi semeada, ela é uma representação da palavra. Hoje em dia, nós vemos muitas pessoas frustradas, porque ouviram uma palavra do Senhor e acabam dizendo para as pessoas: Deus falou, mas essas coisas não se cumpriram. Deus disse que eu seria um pregador, mas hoje olha como eu estou. Deus disse que eu louvaria o nome dele, mas olha como eu estou. Deus disse que eu teria um grande ministério, mas olha como eu estou. Então, irmãos, por que isso está acontecendo? Essas pessoas, elas não entendem de que a promessa de Deus que chegou na vida delas, chegou como uma semente. É como uma semente chega a um coração. Então, toda a pessoa que recebe uma palavra do Senhor, ela chega até o seu coração sendo uma semente. E uma semente, ela é plantada e por um certo tempo, você não vê o que está acontecendo. Então muitas pessoas, por não verem que as coisas estão acontecendo, mas elas não estão vendo, eles acabam desistindo. Então aquele jovem que recebeu um chamado para pregar, ele acaba não se colocando na palavra, não se colocando na oração para se tornar um pregador. E aquela semente que foi semeada em seu coração, que precisava de água para crescer, que precisava ser cuidada para crescer, acaba morrendo antes mesmo de brotar. Então muitos de nós estamos tendo uma vida frustrada no reino de Deus, porque não estamos atentando para o nosso coração, não estamos atentando para os nossos pensamentos. Cristo, a primeira mensagem de Cristo, ele inicia dizendo: arrependam-se, arrependei-vos. E essa palavra no grego significa metanoia. E no grego essa palavra, a intenção dela é dizer mudança de mente. Compreende? Então, o que o texto de Provérbio diz, ele está dizendo: guarde o que você está pensando, porque o seu coração é uma terra, porque o seu coração vai receber sementes. E se o seu coração estiver repleto de preocupações, com certeza muitas dessas sementes terão o crescimento minado por essas preocupações. Irmãos, infelizmente, esses espinhos que crescem em nosso coração hoje são uma consequência do pecado. Quando Adão ele peca, Deus ele vem e transfere e fala para o homem algumas coisas que iriam acontecer depois do pecado ter entrado. E uma dessas coisas que aconteceriam depois do pecado ter entrado é que a terra, ela brotaria espinhos e abrolhos.
E nós sabemos que a terra que está se referindo ali, irmãos, é claro que acontece literalmente. Se você pega um campo e você limpa todo ele, e você abandona ele, deixa ele lá por um mês, depois de um mês você vai lá e você vai ver que aquele campo brotou mato, que aquele campo brotou espinhos, porque está se cumprindo a palavra que Deus disse lá no princípio. Mas também aquela palavra se cumpriu no literal ou para nós hoje, que é o mato crescendo na terra, mas também se cumpre em uma realidade superior, que é no mundo espiritual, porque aquela terra que Deus ele proferiu aquela palavra, estava apontando para o homem. Então Deus disse para o homem de maneira espiritual, trazendo para você, que a partir daquele momento, o homem teria preocupações. Porque o homem, também veio uma palavra sobre o homem, e disse que do suor do seu rosto você comeria. Ou seja, o homem passou a se preocupar com as coisas, com a sua provisão. O homem passou a se preocupar como ele deveria fazer isso, aquilo. Então o homem ele começou a atentar para essas coisas. Então as preocupações começaram a crescer no coração do homem. Mas de Gênesis a Apocalipse, Deus sempre ensina o seu povo a colocar a sua confiança em Deus. No livro de Colossenses, a Bíblia diz assim: se vós já ressuscitaste com Cristo, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Quando nós pensamos nas coisas que são de cima, as coisas eternas, as coisas celestiais, começam a se tornar mais visíveis para nós, começam a se tornar mais real para nós, e nós começamos a ver que as palavras que Deus tem dito para nós começam a brotar em nosso coração. Por isso, irmãos, Deus ele sempre nos estimula a olhar para Ele. Deus sempre estimulou o povo de Israel a confiar não na provisão das suas mãos. A Bíblia diz no livro de Jeremias, no capítulo 17, que maldito é o homem que confia na sua própria força, que faz do seu braço o seu apoio, que faz do seu braço a sua força. E infelizmente hoje nós estamos confiando na nossa própria força. Hoje em dia ficamos desesperados se vemos que a falta de alimento vai chegar até nós. Por quê? Porque nós não confiamos, nós não colocamos o nosso coração nas coisas celestiais, porque as coisas celestiais elas movem as coisas terrestres. Se nós tivermos fé, a Bíblia nos diz que nós diremos ao monte para ele ser transportado para o mar, e assim se fará, se não houver dúvida naquele coração. Mas, irmãos, infelizmente, pelos acontecimentos que nos cercam, pelas aflições, pelo estímulo que este mundo nos estimula a viver, nós acabamos nos deleitando nas nossas preocupações. A Bíblia diz para nós, no livro de Salmos, no capítulo 35, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. No versículo 4 diz: deleita-te no Senhor e ele conceberá o que deseja o teu coração. Então nessa noite eu quero convidar você para parar de pensar nas coisas dessa terra. Você quer ter uma vida próspera diante de Deus? Você quer ter um casamento próspero diante de Deus? Você quer que o seu lar seja próspero diante de Deus? Comece a colocar o seu coração nas coisas eternas. Comece a visar o reino de Deus. Você tem que ter em mente que o reino de Deus, ele ainda está por vir, sim, mas o reino em sua totalidade está por vir. Mas o reino já está acontecendo
dentro de você. No livro de Isaías, no capítulo 54, a Bíblia diz: alegra-te, ó estéril, que não deste a luz, porque transbordarás para a direita e transbordarás para a esquerda. Diz também para firmar bem as estacas, porque você transbordará. O que Deus estava dizendo com esta palavra? Deus estava dizendo que o reino iria adentrar o seu coração, e para você firmar as estacas, porque este reino que chegou até o teu coração começará a transbordar e vai abraçar as suas atitudes, e daqui a pouco vai abraçar a atitude do seu lar, abraçar a atitude da sua família, abraçar tudo. Isso é o transbordar. Mas para isso acontecer, você tem que ter em mente que existe um reino, que um rei dentro de você, e este reino precisa ser propagado através dos seus pensamentos, consequentemente através das suas atitudes, porque o texto mesmo nos ensina sobre guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida, porque dele procedem as nossas atitudes, trazendo clareza para você, como o texto diz. Amém, meus irmãos? Então vamos atentar para a confiança em Deus. Vamos parar um pouco de focar naquilo que é visível. Vamos fazer como Pedro fez, saindo do barco para ir de encontro a Cristo. Mas não vamos fazer como ele fez, olhar para as ondas, olhar para aquilo que o mundo está nos mostrando. Por isso, aconselho a você a se alimentar das coisas espirituais e colocar a sua mente nas coisas celestes. Amém, irmãos? Então, eu agradeço a Deus por você ter me acompanhado e quero orar por você neste momento. Pai Celestial, eu quero agradecer ao Senhor por esta palavra que veio em direção aos nossos corações. Senhor, o Senhor sempre ensinou o teu povo a confiar. O Senhor sempre estimulou o teu povo a confiar e deu para eles, Senhor, a certeza de que a provisão viria no seu tempo. Por isso, Senhor, ensina-nos a confiar novamente. Ensina-nos, Senhor, a sermos, Pai, um povo totalmente dependente de Ti. Pai, quantos de nós têm desgastado, Senhor amado, o seu corpo, Pai, para trazer o alimento para a sua família, trabalhando em 1, 2, até mesmo 3 empregos, Pai. Quantos, Senhor, tem desgastado os seus pensamentos, Pai, a sua mente, se estressado, Senhor, com os pensamentos, Pai, para pensar da onde virá o nosso socorro. Pai, a tua palavra nos ensina no Salmo 121 que o nosso socorro, ele vem do Senhor. Pai, ensina o teu povo, restaura isso, Pai, no nosso meio, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu agradeço a você que acompanhou. Fique na paz. Amém.